Queridos, hoje à noite uma palavra lá no último capítulo do Evangelho de Mateus, versículos final também, versículo 20, que já falamos aqui quando estudamos todos os evangelhos, já falei umas 3, 4 vezes, mas hoje a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente. Nesse versículo do capítulo 28, versículo 20, vou ter que tirar óculos aqui. Jesus diz assim, ele manda ir anunciar o evangelho e ele diz o que deve se fazer enquanto a gente vai anunciando o evangelho. Ele diz, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E no complemento ele vai dizer ali que então, e só então, dentro da missão que cumpre o seu propósito, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou quando tudo acabar. Entende? Tudo no sentido de mundo físico, quando ele restaurar ou criar novos céus e novas terras, onde diz ele que vai habitar a justiça. Certo? Então, a partir dessa perspectiva, dessa palavra, eu quero chamar a atenção para uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Um olhar que vai para além do olhar religioso. Vocês sabem que toda a nossa missão aqui é tirar a visão religiosa e implantar nos corações que nos ouvem, né, a mensagem pura e simples de Jesus. Simples no aspecto singelo, entendeu? Sem enfeitar, sem fazer dela algo fora da capacidade do entendimento nosso. É isso que eu estou chamando de simples. Eu, com isso, quero que você entenda que a simplicidade que vejo no Evangelho de Jesus está na sua objetividade de chegar para nós e dizer o que devemos fazer para termos uma vida feliz. E dizer para nós como nós devemos viver, como nós devemos agir, nos comportar, enfim. É neste aspecto que eu chamo ela de simples. É porque, por óbvio, se eu olhar a profundidade de cada palavra de Jesus e a grandeza dela e a fenomenal glória que cada palavra dessa tem, ela não tem nada de simples. Nesse aspecto, não tem nada de simples. A simplicidade está nessa forma dele colocar as palavras, que até uma criança pode entender. Não entende quem não quer. Vocês concordam comigo que as palavras de Jesus não entende quem não quer? Qualquer um que prestar um pouquinho de atenção, pode ser uma criancinha, vai estar inteirado dessa palavra. Tá? Então, quando eu me aparto do olhar religioso e eu vou para a singeleza do Evangelho, para a simplicidade do Evangelho, a coisa é outra. Ela fica tão maravilhosa, tão agradável, tão boa de se viver. E é nesse sentido que Jesus manda guardar a sua palavra. Por óbvio, quando ele manda guardar, ele não está falando de nós pegar a palavra e botar num cofre, nem abraçar a palavra e agora eu vou levar a palavra, né? Porque a palavra mesmo você não consegue abraçá-la, você não consegue pegá-la, tomá-la. Claro, se você olhar, irmão, mas eu levo a Bíblia é a palavra. Não. A Bíblia contém as palavras, mas a palavra ela é exposta. Jesus nunca escreveu um livro, nunca escreveu uma liçãozinha, nunca escreveu uma cartinha. Jesus não deixou nada por escrito, justamente dando a ideia que a palavra deve ser assimilada, compreendida. E, uma vez entendida, deve ser colocada em prática. Até porque ninguém pratica o que não entende. Não tem como a pessoa praticar o que não compreendeu. Por isso, a necessidade de que se explique a palavra de Jesus. Por isso, a necessidade que tenhamos
aulas a respeito da palavra de Jesus. Durante muitos anos a igreja se preocupou muito do proselitismo. O que é proselitismo? A pregação, a propagação, a anunciação, entende? A eloquência da pregação. Só que a eloquência da pregação nem sempre me faz entender a palavra de Jesus. Entende? Me causa admiração, uma palavra entregue com muita eloquência, né? No meio pentecostal, diz assim, ó, o irmão estava cheio do fogo do Espírito, entende? Estava eloquente, certo? Só que nem sempre aquela palavra, ela me leva a uma prática, apesar de ela me causar muita admiração. Nosso pregador estava bom, ele hoje estava usado por Deus. Olha, hoje, que palavra inspirada, que homem sábio, que pregação extraordinária. E aí você para e diz assim, o que ele falou, o que ele ensinou? Olha, irmão, foi tanta coisa que eu nem sei. Olha, irmão, estava tão bom que eu dei muito glória a Deus, muito aleluia, mas para te dizer assim, eu não sei te dizer. Não consigo falar. Então você não entendeu, você não aprendeu e, consequentemente, não entendeu. O que faz com que muitas pessoas dentro das igrejas falem muito de Deus, falem muito de Jesus, mas pratiquem pouco a palavra. Gostam de estar constantemente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, congregando, mas pouco sabem da palavra, pouco entenderam a palavra. E o que Jesus deseja aqui com a palavra guardar é que cada pessoa, e aí independe de religião, porque Jesus não visou criar o cristianismo. Você entende quando eu falo assim? Cristianismo é religião. Como é o hinduísmo, o budismo, o islamismo, tudo é religião. Mas Jesus não veio criar, fundar uma religião. Tanto que se você fazer a seguinte pergunta, qual foi a religião de Jesus? Ele não tinha. Ele nasce no meio do judaísmo, também religião. Ele nasce entre os judeus, certo? Mas ele mesmo se comporta completamente fora do judaísmo. Não fora no sentido de não cumprir a lei, não, nada disso. Mas a religião judaica o expulsa de dentro dela. Lembra o dia que ele vai na sinagoga, está lá escrito, a sinagoga de Nazaré, e dão para ele o rolo do livro do profeta Isaías, e é aberto, e ele lê, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, lendo o profeta Isaías. E quando ele termina de ler, ele diz, essa escritura se cumpriu hoje. O que eles entenderam perfeitamente que ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eles ficaram indignados, ficaram horrorizados, entendeu? E depois se levantaram, tudo abençoadinhos, porque religioso é assim, né? Religioso está ali dando glória a Deus, para matar um é 2 toques. Entendeu? Está ali, aleluia, línguas estranhas e Pentecostes, mas para acabar com a vida de um é rapidinho. E fizeram isso com Jesus também dentro da religião. Pegaram Jesus, levaram lá para um despenhadeiro, porque ele disse que estava cheio do Espírito e que o profeta Isaías tinha profetizado o que estava se cumprindo nele mesmo. Eles passaram a odiar Jesus. E pegaram Jesus, levaram na beira de um despenhadeiro, queriam jogá-lo de lá. Mas a Escritura diz que ele se ocultou no meio deles. Não me pergunte como, não sei. O escritor não escreveu. Qualquer coisa que falar aqui vai ficar, entende, dentro do terreno das hipóteses, mas não tem como afirmar. O fato é, ele se ocultou no meio deles e saiu e não conseguiram derrubar ele do despenhadeiro abaixo. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, veja que daquele momento em diante, Jesus expulsou
de dentro da religião. E desde então os religiosos o procuravam para destruí-lo, matá-lo, queriam fazer de tudo. Inclusive, se nós for entrar por essa seara, nós vamos chegar lá na frente, eles pegam o dinheiro do dízimo, pagam testemunhas falsas para acusar Jesus de blasfêmia e para acusar Jesus de vários delitos diante dos políticos de Roma. Entendeu? Pilatos, Herodes. E eles vão pagar com dinheiro do dízimo testemunhas falsas. Porque sacerdote só tinha dinheiro de dízimo. Você está entendendo? Então eles fazem toda uma corrupção e preparam uma armadilha para condenar Jesus. Porque a religião não suporta Jesus. A religião não suporta Jesus. Nenhuma delas. Ai, meu Deus, mas não, como assim? A gente vai na igreja e eles só falam de Jesus, de Jesus. Não, falar de Jesus é uma coisa. Guardar as palavras de Jesus é outra coisa. Então, um sujeito pode ser religioso e guardar as palavras de Jesus? Sim ou não? Peguei vocês? Sim. Um sujeito pode ser religioso e guardar as palavras de Jesus. O não religioso pode guardar as palavras de Jesus? Sim, né? Não importa, religião não tem nada a ver com isso. Os ensinos de Jesus podem ser ensinados para qualquer pessoa, dentro e podem não, devem ser ensinados para qualquer pessoa, dentro e fora da religião. Mas aí vem uma pergunta. O que vamos guardar, afinal de contas? Qual é o que ele ensina? O que ele ensina? Eu primeiro botei aqui assim, ó, o coração dos ensinamentos de Jesus. Qual é a base? Qual é o centro das palavras de Jesus? Dos ensinos de Jesus? Você já parou para examinar isso? Você já parou para meditar? Diz, vem cá, eu não vou conseguir citar de cor tudo que Jesus ensinou. Mas, afinal, a base, o essencial, amor. O amor. Né? Eu anotei aqui, amar sem distinção. É a base do ensino de Jesus. Se você pegar todos os evangelhos, eu já disse aqui que a lei e os profetas, entende? O resumo da lei dos profetas é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas quando Jesus vai explicar esse amor a Deus e esse amor ao próximo, ele vai tão profundo, que ele diz que amar sem distinção, amar todas as pessoas, independente de raça, cor, religião, opção e escolha de vida, independente de qualquer coisa, independente de partido político, de classe social, pode ter qualquer coisa que tu possa distinguir um indivíduo de outro. Jesus diz, olha, aqui diante do amor, tudo se iguala. Fica tudo igual. Ah, Jesus, mas nós que somos amigos teus amigos de Jesus, congregamos na casa dos amigos de Jesus, nós vamos ter que amar aquela pessoa que congrega ali na católica. Ele diz, é claro. É óbvio. Jesus, mas aí tu tá de brincadeira, né? Ali no lado de casa mora um macumbeiro. Ele disse, vai lá, toca macumba com ele. Porque você sabe, né? Macumba é um batuquezinho. É um batuquezinho. Então, a melhor maneira, né, irmã Helena, de não se incomodar é dar um pandeirinho desse aí, dá. E toca também. Você entendeu? O que Jesus não quer? É você chamando a polícia para prender o cara. Entendeu? Porque ele também tem um horário. Ele vai respeitar os limites do horário que ele tem, que é o mesmo limite que nós temos para tocar o grupo aqui, ó. Que é o mesmo limite que outros
ambientes têm para fazer a sua música, a sua canção. Então, o que Jesus quer? Ele diz, ó, a essência dos meus ensinos está no amor. Então, indo, ensinai a amar. E ele vai em medidas tão profundas no amor, que ele diz assim, ame até o teu inimigo. Até o teu inimigo. É interessante, porque você, eu, nós, não devemos ser inimigo de ninguém. Mas alguns se tornam nossos inimigos. Eles são inimigos, não nós. Eles se tornam nossos inimigos. E aí Jesus diz, ama até ele. Até ele tu ama também. Mas ele, Jesus, ele quer me prejudicar, ele quer me incomodar, ele quer me perturbar, ele me difama, ele me maltrata no aspecto de palavras, gestos, ações aí. Ele só não me atacou a pedrada. Mas Jesus disse, ama ele. Ama ele. Vocês sabem por que Jesus coloca as coisas nesses termos? Porque Papai do céu nos amou. Apesar de. Quem a vida toda fez tudo certinho aqui, levante a mão. Quero conhecer esse idolatrado. Ah, não tem, é? Não tem. Puxa, pensei que vocês eram igual eu. Eu sou perfeito. Sou perfeito. Já errei, né? Eu digo, eu sou perfeito. Acabei de dizer que não sou. Você está entendendo? A apresentação de dizer que nunca errei já é um erro. Você está me entendendo? E Jesus, então, baseado no que o Pai tem feito por nós, graciosamente, misericordiosamente, generosamente, em seu amor nos abraça, em seu amor nos recebe, em seu amor nos perdoa, em seu amor nos dá novas oportunidades, em seu amor espera nós crescermos, em seu amor aguarda o processo da conversão para a mudança na nossa vida. Ele diz, assim vocês devem fazer com as pessoas em volta de vocês. Ajam da forma que o Pai agiu com vocês. Nas expressões de Paulo, apóstolo de Jesus, ele diz, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Como Deus faz com vocês, faz com os outros. Façam vocês com os outros. 2, praticar o perdão. Eu estou botando só a essência, o suprassumo do ensino de Jesus. Pratiquem o perdão. Mateus 18, 22. Perdoem até 70 vezes 7 por dia. Por dia. Entendeu? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse, não. Se teu irmão errar, foi lá, voltou, pediu perdão, perdoa. 7 vezes, Senhor, Pedro perguntou, ele disse, não. 70 vezes 7? Se você for ver isso aqui, é infinito. Perdoe sempre, é o que Jesus está dizendo. Não guardem mágoa, não guardem rancor, não vivam com raiz de amargura dentro de vocês. Indo, ensinai as nações. A palavrinha ali é etnias. Etnias é as tribos, as línguas, os povos. Entendeu? As nações a guardar o que eu vos tenho mandado. Como eu disse, não é guardar num cofre, é levar para a prática, é realizar, é ação. Perdão. Irmãos, Jesus chega a dizer na oração do Pai Nosso, ele estabelece um parâmetro. Perdoai as nossas dívidas,
Assim. Ah, não escutei, parece que estão tudo dormindo. Espera aí, de novo. Perdoai as nossas dívidas assim. Espera aí. Ele está dizendo para eu ser exemplo diante do Pai. Você já parou para pensar nessa oração? Que tem gente que vai ali, decorou essa oração, e aí, Pai nosso que está no céu, e não medita em nada. Mas se você prestar atenção no que Jesus está ensinando aos seus discípulos, é que é para o discípulo dizer para o Pai: Pai, como eu faço com os meus devedores? Faz tu assim comigo também? Pegou, né? Como é que eu tenho feito com os meus devedores? Cobrado, cobrado, cobrado e cobrado. Não perdoo, não perdoo, não perdoo e não perdoo. Não dá para orar o Pai Nosso. E se não dá para orar o Pai Nosso, eu estou acabado. Se eu não conseguir orar o Pai Nosso, eu estou arrebentado. E não dá para orar o Pai Nosso com fingimento, porque nós estamos diante daquela luz ou diante do olho que tudo vê. Da luz que penetra lá nas profundezas do ser, que ilumina cada cantinho da nossa alma. Diante de Deus não dá para enganar. Diante de Deus a coisa é tão grandiosa, tão magnífica, que se eu chegar diante dele e falar uma mentirinha, na hora, eu sei que estou mentindo. Você entendeu? Como assim eu sei, irmão? Diz, claro, a minha consciência. E a minha consciência é a parte divina em mim dizendo: ei, eu te conheço. Por que estás fingindo aí? Não dá nem para dizer: Senhor, tu sabe que foi sem querer, né? Dizer, ele vai chamar o Chaves, foi sem querer, querendo. Entendeu? Você fez sim, você sabe que fez porque quis fazer. Não saiu uma palavrinha sem tu querer. Não. Pode até quando está saindo aqui, tu já está te arrependendo aqui. Mas a verdade é que antes de dizer, você quis dizer. Entendeu? As ações também, antes de nós fazermos, nós pensamos em fazer. Podemos até tentar parar a flecha que já foi disparada. E em arrependimento, eu errei. Mas não dá para mentir diante do Senhor. A Deus ninguém engana. E, infelizmente, tem pessoas tão inconscientes, que vão orar e falam mentira. Entendeu? Vai orar e diz bobagem para Deus. Não adianta, irmão. Ninguém engana Deus. Ponto. Tentar enganar Deus é o mesmo que tentar enganar a tua própria consciência. Não dá. Não dá. Então, perdoem. Perdoem é mais uma das essências de todo o Evangelho. Terceiro, viver com humildade e serviço. Você está entendendo que eu peguei todo o Evangelho, estou fazendo dele um supra-sumo, estou espremendo o Evangelho. O que Jesus queria mesmo que a gente guardasse? Então, primeiro o quê? O amor. Segundo, o terceiro é viver com humildade e serviço. Viver com humildade e serviço. Você vai ver isso mais especificamente em Marcos 10, versículo 43. Quem quiser ser grande, seja servo. Seja servo. Para Jesus, e aí você entende, para Deus, pessoa que vai marcar e ser eternizada é a pessoa que sabe servir. Mas servir com humildade. Servir sem se achar. Porque tem muita gente que tem a liderança e que quer ajudar todo mundo, mas é exaltado. E aí não vale. Não vale. O serviço para Deus precisa ser prestado com humildade. Eu preciso ajudar você, você precisa ajudar eu. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros.
mas em humildade. Se eu te sirvo a palavra de Deus, eu não tenho que me orgulhar. Pelo contrário, devo carregar sobre meus ombros o fardo da responsabilidade e da humildade. Humildemente devo vir diante de vocês. Por isso mesmo, desde que iniciei esse trabalho dos amigos de Jesus, junto com vocês, aqueles que já estão aqui há muitos anos, eu sempre disse, não me chame de pastor, deixa eu ser o irmão de vocês. Porque pastor ficou um título, quando não deveria ser, porque pastor é um ministério. Ministério é um serviço. Ser pastor é ser um servo da congregação. Mas no mundo religioso foi alterado os sentidos da palavra e ela tem a conotação pública de alguém superior, de alguém maior, de alguém que comanda, de alguém que tem domínio de outros. Deus me livre de um dia o meu coração ser enganado por tamanha heresia. Porque isso é heresia. Posto que, quando nós vamos olhar nas Escrituras, ser um pastor é receber um ministério. E ministério hoje até tem nome de grandeza, né? Botar ministério para cima. Mas quando você vai estudar a etimologia da palavra ministério, você fica apavorado com a palavra ministério. Ser ministro, quer de Estado, quer do Supremo Tribunal Federal, quer de qualquer ala ou dentro do meio espiritual, ser ministro é ser o último. É ser o servo de todo mundo. Quando você estuda essa palavra, como ela surgiu, ela surge das galés. As galés são aquelas embarcações antigas que tinha remo na lateral. E sabe quem era o ministro? O escravo que remava o navio. Amarrado de pé, lá, ficava com as mãos no remo, remando. Ali surge a palavra ministro. O que é um ministro? Um escravo que rema para os outros chegar onde querem chegar. É daí que surge a ideia do ministério pastoral. Ser um pastor é ser um escravo de todos os irmãos. Então não tenha medo. Uma vez conversei com uma irmã, disse, convida o teu esposo, vamos em tal lugar, assim, assim. Ela disse, não dá. Por quê? Não, porque o pastor não deixa. Como é que é? O pastor não deixa. Sim, o pastor não deixa e vocês não vão? Não, porque já pensou se o pastor amaldiçoa a gente? Se ele amaldiçoa, ele não é pastor. Pastor não amaldiçoa. Entendeu? Mas não entrava na cabeça dela. Ela não estava preparada para ouvir tudo que eu tinha para contar. E eu tive que amar lá, sem poder ir além do limite que ela alcançava. Deixei eles lá cumprindo aquela obrigação desnecessária, que não era uma obrigação deles, mas se sujeitaram a um domínio humano pelo fato de não entender a palavra do Senhor. Você é livre, viu, irmã? Você é livre, irmão, que está aqui nessa noite. Você é uma pessoa livre. Irmão Adilson não manda em você. Irmão Adilson não controla a sua vida, nem o seu bolso. Não, a sua carteira é sua, tá? E não deixa ninguém dominar. Larga a mão de ser tolo. De deixar alguém dominar você. Jesus me chamou para pregar a liberdade que há em Cristo. Entendeu? A unção de Deus despedaça o jugo. Quebra todo jugo. E tira, alivia a pessoa e traz liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, então vamos adiante.
Viver com humildade e serviço é a essência. O que eu quero que vocês aprendam? Sirvam as pessoas. Sirvam de todas as formas. Entendeu? Ajudem, abençoem, repartam. Dividam a vossa roupa, o vosso calçado, os vossos recursos, alimente os famintos, deem água aos sedentos, console os tristes, estendam as mãos e levantem os caídos, e façam tudo isso em amor, e façam tudo isso com humildade. Essa é a essência do Evangelho. Vamos lá. Guardar mais o quê? Buscar justiça com compaixão. Todo o ensino de Jesus vai visar isso aqui. Vamos repetir? Porque nós temos que gravar isso. Como é que eu vou guardar se eu não gravo? E se eu não entendo? Primeiro item, amor. Segundo, terceiro, humildade e serviço. E agora, o quarto item, buscar justiça com compaixão. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Eu preciso querer a justiça. Eu preciso desejar a justiça. Aonde eu for, aonde nós formos, aonde estivermos, nós devemos querer justiça. Eu tenho um amigo, a gente está sempre junto, quase todos os dias. Ele não é daqui, dos amigos de Jesus. Tem aprendido muito. E de vez em quando acontece alguma coisa que ele... Outro dia estávamos tomando café, ele aqui, e ele disse, poxa, eu vou ligar para o cliente lá assim, assim, e vou dizer que não dá para nós fazer por isso, aquilo, aquilo. Eu olhei para ele, por que isso? Ele parou, olhou assim. Não, eu disse, por que isso? Temos que falar a verdade, né? Eu disse, justiça. Fale a verdade. Custe o que custar. Entendeu? Aí, outro dia, não, vou cancelar tal coisa assim, assim e tal. Aí tu diz assim, assim, a Deus. Eu disse, eu? Perdão. Mas vocês estão entendendo, né? Ele está aprendendo. Mas tem um vício. É preciso vencer o próprio vício. Porque vocês pensam que é só cocaína que é vício? Maconha? Não, mentir é vício. Mentir é vício. As pessoas mentem sem necessidade nenhuma de mentir. As pessoas não aprenderam a trabalhar ainda o sim que é sim e o não que é não. E sabe o que elas fazem? Elas inventam uma mentira. Para tudo. Olha, estou indo aí na tua casa, Deus, posso ir aí na tua casa agora? É tão fácil. Não. Irmão, Deus, tu não diz assim, liga para mim e vai numa hora que eu não quero. Para ver se é não ou não é. Entendeu? Não é não. Não, agora não. Você entendeu? Aí não, eles inventam. Agora eu não posso, porque isso, porque aqui, aí inventa uma história, fica uma história desse tamanho. Isso sem contar que 2, 3 dias depois se encontram os amigos. Entendeu? Ela esqueceu de dizer para o marido, ou o marido esqueceu de dizer para ela a mentira que falou lá. E aí fica com um carão desse tamanho, porque o outro desfaz a mentira. Ei, sim, não. Simples assim. E o que passa disso é de procedência maligna. Irmão, viu? O inimigo existe. Claro que existe. É tu, seu tanso. Quem é que projetou a mentira? Quem é que projetou aquela mentira ali? A pessoa. Então ela é o diabo. O diabo é o pai
Da mentira. Quem inventou aquela mentira é o pai dela, ou a mãe, né? A Bíblia está escrita no masculino, então ficou o pai, pensa que não tem mãe da mentira, está cheio de mãe da mentira. Você entendeu? Sim ou não? O que Jesus está dizendo? Ei, ame a justiça, seja justo, faça as coisas com justiça. Para que mentira? Para que inventar? A coisa é simples. É sim, é não. Concordo, discordo. Não é pecado discordar. Entendeu? Não, aceito, não aceito. Simples. Alivia a vida, meu amigo, meu irmão. Então, faça as coisas com justiça. Essa é a base de tudo que nós aprendemos aqui. Conseguiram gravar aí? Hã? Essa é a essência do Evangelho. Agora eu quero passar e falar um pouquinho. Aqui eu peguei, eu resumi o Evangelho todo aqui. Tá? Outro dia eu vou pregar junto com vocês, tá bom? Vou assim ensinar, mas junto com vocês. Nós vamos resgatar mentalmente, tá? Todo o ensino de Jesus aqui nessa casa. Nós vamos fazer umas 5 reuniões onde todos vão me ajudar a falar, sem olhar na Bíblia, tá bom? Sem olhar na Bíblia, sem olhar nada. Aqui eu fiz um resumozinho, mas nós vamos depois resgatar tudo isso para nós terem memória. Imagina quantos discípulos lá, os apóstolos, tiveram que guardar do que Jesus falou. Eles tinham que ficar pensando, à noite eles pensavam. E no dia seguinte, quando Jesus trazia outro ensino, eles tinham que ir guardando no coração aquilo tudo que Jesus, que ele não escrevia. Entendeu? Teve gente que ouviu Jesus só uma vez e levou o evangelho para uma cidade toda. Ouviu Jesus uma vez e foi levar o evangelho. O grande evangelho que se prega é o evangelho da experiência nossa com Deus. A minha experiência com Deus é o grande evangelho que deve ser anunciado por toda a terra. Você, a sua experiência com Deus. Olha, eu estava perdido, mas eu me encontrei. Eu ouvi uma palavra. Porque tem gente que pensa que tem que decorar a Bíblia toda, não precisa não. É uma palavra, pega uma dessas aqui e vai somando, entendeu? E depois você escreve o Evangelho de Jesus na sua vida. Você já leu aqui que é Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Você tem um evangelho que você já escreveu ou não? O meu está todo escritinho aqui, ó. Se queimar todas as Bíblias, e aparecer aí um doido que queira queimar as Bíblias todas, e queime. Fizeram uma vez lá atrás. Você tem memória das coisas de Deus? Da sua experiência com Deus? Essa é a essência de amar, perdoar, servir com humildade e ser justo estará em você? Você consegue ir ensinando isso? Você abre Bíblia. Precisa da Bíblia. Você está entendendo? Precisamos entender isso. Parte 2. O Evangelho de Jesus tem um olhar humanista. O que é isso, irmão Adilson? Ora, se nós tirarmos o rótulo religioso e nós ficarmos com a essência do que aqui foi falado, nós vamos ver que não precisa se declarar um cristão para viver a proposta do Cristo. Porque a proposta do Cristo cabe aquilo que eu disse no começo, em todas as raças, todos os credos, cabe em todos os povos, tribos e nações. Você sabia que tem gente guardando o Evangelho sem nunca ter ouvido o nome de Jesus? Você sabia disso? Eu ouvi muito essa pergunta na igreja, não aqui, mas nas igrejas por onde passei. Eu sempre ouvi essa pergunta assim: irmão Adilson, o meu bisavô era um homem muito legal.
E, irmão, ele não aceitou Jesus. Será que ele morreu perdido? Aí eu dizia assim, fala um pouquinho do teu bisavô para mim. Não, era um homem honrado, uma pessoa de palavra. Olha, a minha bisavó amava tanto ele, amava tanto, porque ele era uma pessoa extraordinária para ela. E aí começava a descrever o bisavô, que nunca ouviu falar de Jesus, não conheceu Jesus, no aspecto religioso, mas que tinha um conceito a respeito de Deus, que tirava o chapéu, entendeu? Quando falava em Deus, tirava o chapéu. E não comia nada sem antes dizer obrigado, Deus. Eu disse, tá aí, teu avô era cristão, cara. Não era, irmão, disso. Ele nunca aceitou Jesus. Sai com isso daí da minha frente. Isso daí é religioso. Aceitar Jesus é aceitar o bem, é aceitar o amor, é aceitar a justiça, é ter honra, é ser uma pessoa que escolheu fazer a coisa direita. Ah, irmão, mas quando tu prega assim, isso aí não está fora da Bíblia, não? Não. Não, é só você. Eu não vou aqui ler tudo para você, tá? Leia em casa a carta de Paulo aos Romanos, entendeu? E você vai ver que o próprio Paulo fala o que eu estou falando. Ele diz, os gentios que não conheceram a lei, que lei? Dos judeus, mas que por consciência praticavam as obras da lei, tinham a lei de Deus escrita nos seus corações. Eles praticavam as obras da lei, e aí ele disse assim, não é salvo quem simplesmente conhece a lei, é salvo quem pratica a lei. Ora, o gentio que fazia o que a lei mandava sem conhecer a lei, ele estava andando pela sua consciência. E a consciência não erra. Todos os que andam errado é porque resistiram à consciência. É porque ignoraram a consciência. É porque se deixaram levar pela inconsciência em um egoísmo sem fim, vivendo os seus próprios deleites, os seus próprios desejos, porque o homem e a mulher que der ouvidos à sua consciência e atender o chamado da consciência, ele é crístico, sem nunca ter ouvido falar do Cristo. Vocês entenderam agora? De outra sorte, Davi estava perdido, Abraão estava perdido, nunca ouviram do Cristo. Abel morreu perdido, foi assim? Ele nunca ouviu falar de Cristo. Abel ouviu falar de Cristo? Não. Davi ouviu? Não. Profeta Jeremias? Entendeu? Não. Você está me entendendo? Não confunda as coisas. A condição crística aqui é a condição do ungido. É aquilo que João escreve na sua cartinha e diz: vós tendes a unção, a palavra unção, vós tendes Cristo. Estão ungidos. Vós tendes a unção do santo. Quem é o santo? Deus. Vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E se eu tenho a unção, eu escolho o que é certo, bom. Você não precisa ser cristão, então. Claro que se os pastores ouvirem, vão dizer que eu sou um herético. Se o Papa, se mandar esse vídeo para o Papa me excomunga, entendeu? Se mandar para qualquer pastor aí, vai dizer, esse Adilson é doido, vocês não seguem ele. Mas eles chamaram Jesus de doido. Não foi? E ele era doido? Doido é quem não seguia as palavras dele. Olha só.
Então, você precisa ser cristão, não precisa ser cristão, aliás, para reconhecer o valor de, eu anotei aqui, amar de forma altruísta, promover a paz, perdoar e viver leve, compartilhar com quem tem menos, defender os que não têm voz. Você precisa ser cristão para fazer isso? Não, né? Nós precisamos ser cristãos para voltar a isso. Mas alguém que naturalmente faz isso não precisa se declarar um cristão. Você está me entendendo? Quando Jesus disse assim, ó, que reclamaram que ele estava reunido com pecadores, e aí ele disse lá na festa da casa do Levi, os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar os justos. Para aí. Jesus estava dizendo que tinha justos nos dias dele? Sim ou não? É uma lógica. Ele estava dizendo que tinha gente que andava direito? Sim ou não? Sim. Ele disse, mas não foi esse que eu vim chamar. O que está justo, continue sendo justo. É interessante que ele vai repetir isso lá no Apocalipse, né? Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem está sujo, suje-se de vez. Não adianta ser meio termo. Entendeu? Então, olha só. Ele disse, eu não vim chamar os justos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim curar quem está doente. E eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Você está me entendendo? Jesus sabia que não eram todos que estavam ali que estavam perdidos. Como a igreja quer empurrar isso para nós. Não. Teve muitos homens justos. João Batista era um perdido? Nicodemos não foi um amigo de Jesus? E teve muitos outros homens, entende? Dos dias de Jesus, que eram fiéis a Deus, gente do bem. Teve sacerdotes que não participou daquele tipo de acusação. Teve levitas que não participavam daquilo. Teve fariseus que eram justos, corretos, amantes do próximo, bondosos. Jesus esteve com alguns deles. Você está me entendendo? Então Jesus veio para pegar o que cauterizou a sua consciência andando errado e veio dizer, olha, não tem mais luz aí, eu vou acender uma faísca aí dentro. Volta a viver pela consciência. Volta a agir corretamente. Volta a fazer o que é bom. Volta a fazer o que é justo. Então, dentro da condição de humanismo, o resumo do que Jesus quis dizer é, vivam de forma que o outro importe. Tenham uma vida que o outro tenha importância para você. Não viva uma vida onde você não valorize o outro. Porque se você viver uma vida, se nós vivermos uma vida onde o outro não é valorizado, aí sim nós estamos perdidos, mesmo tendo o nome de crente, mesmo frequentando uma religião. Aí nós estamos perdidos. O outro, em certo sentido, resumindo o evangelho, o outro deve ser mais importante do que eu. Jesus conta a história das 100 ovelhas. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Mas essas 99 não são importantes? Sim, são. Mas aquela é mais importante. Porque as 99 não estão perdidas. As 99 não estão desgarradas. As 99 está abrigada. Estão cuidadas. Estão saudáveis. Mas aquela perdidinha, onde estará? O risco que está correndo. É disso que Jesus quer que nós entendemos. Ele conta essas histórias para que a gente assimile a visão do todo.
O outro é importante. O evangelho precisa me fazer enxergar o outro muito importante. Eu devo amá-lo. E tudo que eu fizer para ele é o que eu vou fazer para Deus. Porque não tem nada que eu possa fazer para Deus a não ser aquilo que eu faço para o meu próximo. Não existe nada. Ai, meu Deus, mas eu dou oferta. Para quem? Não, eu boto oferta. Para o outro. Não, eu faço. Aquele que vai trabalhar. Ei. Você está me entendendo? Eu sou dizimista fiel, irmão Radilson, porque tem uma turma que pensa que jogar o dízimo naquela sacola da turma por aí. Entendeu? Pega, joga o dízimo lá dentro. Diz, agora eu não devo mais nada, eu dei os meus 10%, pronto, agora que se exploda o mundo. Que os russos, os americanos, chineses, joguem bomba onde quiser. Eu já dei os meus 10%. Ei, rapaz, tu não entendeu nada. O irmão João tem uma palavrinha para ti. Irmão João, o apóstolo do amor, ele tem uma palavrinha para nós todos aqui. Nisto sabemos se amamos os irmãos, se dermos a nossa vida, não é 10%. Se dermos a nossa vida pelos irmãos. A minha vida deve ser a vida entregue pelos irmãos. Se não tem isso, não sou nada. Para concluir, guardar nesse texto de João 28, 20. Guardar é igual viver. Você entendeu? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ou todos os mandamentos. Guardar, ensinando-os a guardar. Fica aqui, ó. Guardar é igual viver. Vivam o que estás falando aqui. Entendeu? Vamos viver o que se está dizendo aqui. Como assim? No jeito que tratamos a pessoa que está no caixa do mercado, na forma que ouvimos alguém sem julgar, no esforço para resolver um conflito, no modo como tratamos com cada pessoa diferente. Ali deve estar apresentado o Evangelho. Mais do que nas palavras. Mais do que nas palavras. Entendeu? No bom dia que eu dou, no parar, no mundo de correria, eu parar como Jesus e olhar no olho da pessoa que está falando comigo. Porque o que acontece hoje? Alguém diz, Senhor, por favor, não tem tempo, tá? Eu nem ouvi. A pessoa pode estar precisando de socorro. Senhor, por favor, uma informação, pode estar perdido. Mas eu não tenho tempo, eu não amo. Eu não amo. A falta de amor está tão grande atualmente que até nas casas tem pai que não ouve mais os filhos. Tem marido que não ouve a mulher. Tem mulher que não ouve o marido. Tem mais tempo para nada. Falta de amor. Falta de amor. Falta de Jesus na vida. Não tem santo trato e piedade pelo próximo. Você entende, meu irmão? Mas nessa noite, a palavra que eu estou deixando aqui é a que estou carregando no meu coração, meu ser. Essa palavra é a que eu quero para mim. Ela não tem por finalidade nos entristecer, em hipótese alguma.
finalidade é que cada um de nós reflita para fazermos com que a nossa vida seja leve e o nosso mundo seja melhor. Reflita, viva o Evangelho. Entende? Não se regozije no que você sabe do Evangelho. Nem se regozije no simples fato de falar de Jesus para aquele, para o outro. Não! Regozije-se em cada palavra, gesto e ação que você vive, que você experimenta no seu dia a dia enquanto um ser crístico. Ou, para os que não entendem essa palavra, um ser cristão. Você está me entendendo? Leve isso com você. Vamos levar isso para o nosso dia a dia. Vamos fazer disso o nosso viver. Porque isso faz bem ao próximo, a mim, e glorifica a Deus. Que o Senhor continue vos abençoando todo sempre. Amém, queridos? Queiram estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor por esse encontro nessa noite. Oh, coisa maravilhosa. Eu amo esse evangelho, Léo. Eu amo o evangelho. Coisa boa viver o evangelho. Vivam isso, experimentem. Ei, não passa um dia sem colocar em prática o evangelho. Pensasse aí em alguém do mais difícil para tu praticar o evangelho? Não sei, o porteiro do prédio, o dono da quitandinha, o guarda do mercado. Viva o evangelho. Glória a Deus. Ai, irmão Deus, o mais difícil que eu estou achando é lá em casa. Vai lá viver o evangelho. Viva o evangelho. Muitos dos que reclamam das coisas na sua vida são justamente os que não vivem o evangelho. Entendeu? A pessoa em casa é intolerante. Sempre não tem gratidão. Não perdoa. Eu até hoje não entendo, porque tem umas coisas na minha vida que eu não entendo. Fica duas pessoas vivendo na mesma casa, se mordendo, 10, 15, 20 anos. Não perdoam um ou outro. É como se um tomasse veneno para matar o outro. Entendeu? Fica tudo corroído por dentro. Não perdoa. Para que isso, meu Deus do céu? Converta-se. Perdoe. Ame. Entende? Não julgue, ou se julgar, julgue com misericórdia. Entendeu? Deixa as coisas para lá, vai viver, vai ser feliz. Eu estou falando para vocês aqui e para aqueles que estão nos ouvindo nas redes sociais. Deus preparou tudo, enviou Jesus para que nós fôssemos grandemente abençoados e felizes. Não deixe escapar isso da tua vida. Vamos agradecer?